Boa tarde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo para que outros países enviem doses extras de vacinas contra a Covid para o Brasil. A vacinação está suspensa em cidades de 20 estados por falta de doses. Mesmo assim, Queiroga prometeu imunizar toda a população brasileira até o fim do ano. E ainda, o desemprego bate recorde e atinge 14 milhões e 400 mil brasileiros no trimestre encerrado em fevereiro. O saque do auxílio emergencial provoca longas filas em agências da Caixa. A Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias. O novo presidente do IBGE diz que pode fazer o censo este ano, desde que o orçamento da pesquisa seja restabelecido. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio vai a leilão. O Tribunal Especial decide hoje se o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, do PSC, perde o mandato ou volta ao cargo. E Israel declara luto nacional depois das mortes durante uma celebração religiosa. O Jornal Hoje está começando. E a gente começa falando das doses de esperança que tem que chegar. Em menos de 24 horas, o Ministério da Saúde vai receber quase 8 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus de 3 laboratórios diferentes. Mais de 6 milhões são da vacina da Oxford AstraZeneca, é a maior entrega que já foi feita pela Fiocruz. A distribuição das vacinas da Pfizer, que chegaram ontem aqui ao Brasil, deve começar amanhã. 420 mil doses da Coronavac saíram do Instituto Butantan, em São Paulo, agora de manhã. Elas foram entregues ao Ministério da Saúde, responsável por distribuir aos estados. Desde janeiro até agora, o Butantan entregou 42 milhões de doses. A meta era fechar o primeiro contrato com o Ministério da Saúde de 46 milhões de doses hoje. Mas, por causa de um atraso de 20 dias na chegada da matéria-prima vinda da China, isso só deve acontecer no dia 12 de maio. Na próxima quinta-feira da semana que vem, nós estaremos entregando mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan. Agora à tarde, a previsão é que a Fiocruz entregue 6 milhões e 500 mil doses da Covishield, a vacina da Oxford AstraZeneca. Esse será o maior lote entregue pela Fundação até agora. Com a nova remessa, a Fiocruz chega a 19 milhões e 700 mil doses enviadas ao Ministério da Saúde, também menos do que o previsto inicialmente. Nós já recebemos os insumos que garantirão as entregas até a primeira semana de junho. Esperamos não ter contratempos com relação à importação desse insumo, mas não temos o controle absoluto sobre esse processo. Ontem, o Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote da vacina da Pfizer. 1 milhão de doses com a presença de 3 ministros, entre eles Marcelo Queiroga, da Saúde. Com os lotes de todos os imunizantes recebidos na última semana, o Plano Nacional de Imunização deve entregar nos próximos 6 dias quase 17 milhões de doses aos estados. A operação mais complicada é justamente a da vacina da Pfizer, porque ela precisa ser armazenada a 80 graus abaixo de zero. A distribuição pode ser feita a temperaturas entre menos 15 e menos 25 graus, mas aí a vacina precisa ser aplicada em até 14 dias. Por causa disso, no primeiro momento, a vacina da Pfizer só deve chegar às capitais. A Bahia tem 30 ultracongeladores espalhados por 9 municípios. Por enquanto, só Salvador vai receber. Curitiba já separou 9 freezers. Porto Alegre deve estocar 32 mil doses nesse congelador. Campo Grande deve receber 7 mil doses. A cidade de São Paulo vai receber a maior quantidade, 135 mil doses. As doses da Pfizer que vão ficar em São Paulo devem ser entregues ao governo paulista entre sábado e segunda-feira. Elas ainda estão armazenadas em um galpão do Ministério da Saúde no aeroporto de Guarulhos. E quando forem liberadas, serão trazidas ao centro de distribuição do estado, aqui na capital. Em seguida, as doses vão para o Centro de Distribuição de Imunobiológicos da Prefeitura, que separou essa câmara fria com a temperatura abaixo dos 15 graus negativos.
A coordenadora do centro acredita que as doses ficarão no máximo 4 dias armazenadas antes de serem aplicadas na população. A complexidade da operação não deve atrapalhar. Lógico, né? Fica bastante ansioso porque são bastante detalhes, né? Mas nosso treinamento tem sido bastante intensivo e a gente tem muita segurança de poder manipular essa vacina dentro daquilo que é preconizado pelos protocolos do próprio Ministério e também do laboratório, para que a aplicação ocorra com sucesso mesmo. E o Ministério da Saúde disse que os 5 milhões de doses já entregues pela Fiocruz começaram a ser distribuídos ontem. Outras 105 mil doses da Coronavac, recebidas na semana passada, também começaram a ser entregues aos municípios, de acordo com o Ministério. Mas, gente, a vacinação ainda está suspensa em cidades de pelo menos 20 estados. A data está no cartão. Hoje, a dona Miriam deveria tomar a segunda dose da vacina contra a Covid em Fortaleza, mas não tomou. A esperança de chegar essa última dose é grande, né? Quando chega aqui, não tem nada. Muita gente faltando, tudo idoso, tem gente que vem de longe. Como é que pode deixar faltar uma vacina dessa que está numa pandemia absurda dessa, né? As pessoas morrendo todo dia, toda hora. Aí a gente chega aqui e não tem. Com o seu Evaldo foi do mesmo jeito. Falaram que não tinha dose. Talvez segunda-feira que vão distribuir para começar a tomar. 38 mil pessoas deixaram de tomar a segunda dose da Coronavac aqui em Fortaleza ontem e hoje. O Ceará recebeu mais de 190 mil doses de vacinas ontem à tarde, mas apenas 3.800 são da Coronavac. Prefeituras de pelo menos 20 estados de todas as regiões do Brasil ainda estão com a segunda dose suspensa. 9 do Nordeste, 2 do Norte, 2 do Centro-Oeste, todas do Sudeste e da região Sul. Só no Rio Grande do Sul, 380 municípios suspenderam a aplicação da segunda dose por falta de imunizantes, segundo o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado. Em Cachoeira do Sul, a 160 quilômetros de Porto Alegre, a Prefeitura começou a distribuir senhas para quem espera pelo reforço da Coronavac. Cerca de 4.200 idosos estão com a segunda dose atrasada e 1.400 já retiraram as senhas. Quando chegar um novo lote, eles vão ser avisados do dia que devem voltar ao posto. Aí é o seguinte, sobre a retomada da vacinação lá em Fortaleza, a Prefeitura disse que aguarda receber novas doses da Coronavac. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul informou que deve receber amanhã 10 mil doses da Coronavac, que vão ser distribuídas aos municípios, junto com as 7.200 doses que chegaram ontem. Vamos ver então aqui o andamento da vacinação no país, os números da vacinação. A partir de agora, a gente vai informar o número de vacinados em 24 horas, tanto com a primeira quanto com a segunda dose, Então é o seguinte, 467.300 pessoas... 467.300 pessoas receberam a primeira dose em 24 horas. E outras 510.484 receberam a segunda dose. Então, no total, foram aplicadas 977.784 doses em 24 horas. Por causa da falta de doses, a gente ainda está abaixo da nossa capacidade de vacinar. Com isso, então, a gente vê aqui que o Brasil chegou ao número de 31.208.111 vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 14,74% da população. E 15.132.178 pessoas também receberam a segunda dose. Aí, a gente tem aqui, 7,15% da população com essa dose de reforço. 24 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Em azul aqui mais escuro, são os estados que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Então, até agora, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Paraíba. Falar de CPI agora, o relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, apresentou o plano de trabalho da comissão. A Flávia Alvarenga tem acompanhado aí a questão da CPI e vai conversar conosco aqui. Deixa eu ver se a Flávia aparece no nosso telão, está por aqui já. Flávia, e aí, como é que esse plano tem 6 pontos? Quais são eles? Boa tarde.
Oi, Maju. Boa tarde a todos. O relator, o senador Renan Calheiros, do MDB, apresentou esse plano ontem à tarde e dividiu a investigação da CPI em 6 linhas, como você disse. E entre essas linhas estão, por exemplo, quais foram as medidas adotadas pelo governo em relação à compra de vacinas e outros insumos, como máscaras, luvas, oxigênio, ventiladores mecânicos. A CPI também vai investigar se houve e como foi feita a recomendação para o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. A CPI também investiga, por exemplo, as medidas adotadas em relação aos indígenas e também os senadores querem investigar quais foram os critérios adotados para repassar os recursos aos estados e municípios, os valores que foram repassados e por que um estado recebeu uma quantidade e outro estado recebeu outra, por exemplo. Além disso tudo que está no plano, o relator disse o seguinte: esse plano é só um ponto de partida e, claro, ele vai ser atualizado de acordo com os depoimentos que forem tomados e também com o conteúdo de toda a documentação que for entregue à comissão. O prazo para receber toda a documentação é de 5 dias úteis. Na semana que vem, portanto, a comissão vai ouvir 5 pessoas, ex-ministros, o atual ministro da Saúde e também o diretor-presidente da Anvisa. E ontem o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de senadores governistas para tentar impedir a presença, a participação do senador Renan Calheiros e do senador Jader Barbalho, os dois do MDB, na CPI, porque os dois são pais de governadores e a CPI vai investigar o repasse de verbas federais aos estados. O ministro Ricardo Lewandowski alegou que não cabe interferência do judiciário numa questão interna do Senado. Maju. É isso, a bola é com os parlamentares, né? Obrigada, viu, Flávia? Bom trabalho para você aí. E um protesto na praia de Copacabana, no Rio, lembra os mais de 400 mil mortos pela Covid no Brasil. Voluntários da ONG Rio de Paz espalharam na areia sacos plásticos usados para o transporte de corpos. A ONG diz que a ação é também um ato de repúdio ao modo como o governo federal está lidando com a crise sanitária. A cada hora, os participantes fazem um enterro simbólico. Tudo acontece em silêncio e isso é uma das características das manifestações que são organizadas pela Rio de Paz. Vamos ver agora, então, a evolução da pandemia aqui no país. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, 3.074 pessoas morreram de Covid em 24 horas. E agora a gente tem aqui 401.417 mortes no país por causa da doença. O ritmo de morte, gente, acelerou de forma incontrolável este ano, como a gente observa aqui no nosso gráfico, que mostra essa evolução dos óbitos. No dia 17 de março, olha lá, no começo do telão, no primeiro, que era o começo, né? O país registrou a primeira morte por Covid. Aí daí foram quase 5 meses até a gente atingir o número de 100 mil vítimas da Covid no dia 8 de agosto. Depois, mais 5 meses até as 200 mil mortes em 7 de janeiro. Aí, observem, o tempo diminuiu pela metade. Em 2 meses e meio, 76 dias, passamos dos 300 mil mortos em 24 de março. E agora caiu pela metade de novo. Em apenas 36 dias, a gente chegou, infelizmente, a mais de 400 mil vítimas da Covid. Agora a gente vai ao número de casos. Em 24 horas, 69.079 novos diagnósticos foram confirmados. Desde o começo da pandemia, o Brasil soma 14.592.886 infectados. E o Brasil registrou, em média, 60.107 novos casos por dia, 8% a menos do que a média de 2 semanas. Variação que está aqui dentro da faixa de estabilidade. A média de mortes após 6 dias de queda entrou na margem de estabilidade. São 2.523 mortes por dia, em média, uma variação aqui de 12%. Agora, a situação dos estados no nosso mapa. Pernambuco está aparecendo em vermelho, com alta na média de mortes. Houve um aumento lá de 30%. 16 estados brasileiros estão em estabilidade, em amarelo aqui no mapa. E em azul, com queda na média móvel de mortes, são 9 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções são no Amapá, com 48%, e lá no Maranhão, com
com 36% de queda. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou hoje da reunião virtual da Organização Mundial da Saúde como um convidado especial. Aí o ministro disse que é possível vacinar toda a população brasileira contra a Covid até o fim do ano. Então, a gente vai conversar sobre isso com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho, que está acompanhando essa coletiva, acompanhou. O que mais que ele disse? Ele chegou a explicar como fará isso? Rodrigo, salve, boa tarde. Oi, Maju, salve, boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Não entrou em detalhes. Foi um discurso relativamente longo do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para diretores da OMS e também para jornalistas. E ele destacou que a prioridade número 1 no Brasil, nesse momento, é a vacinação. Num determinado momento, ele aproveitou o espaço para fazer um pedido, que os países que têm vacina sobrando façam doações ao Brasil, porque assim a campanha de imunização pode avançar. Não é a primeira vez que a OMS convida uma autoridade de um país para participar dessa coletiva de imprensa. 2 semanas atrás, o ministro da Saúde de Papua Nova Guiné foi convidado. Há se destacar nessa coletiva de hoje o fato de a OMS ter adotado um tom diplomático em relação ao Brasil, ainda mais diplomático que o de costume. Se no mês passado, por exemplo, o diretor-geral Tedros Adhanom disse com todas as letras que a situação do Brasil era grave, que poderia impactar a América Latina e o mundo, e que o governo brasileiro precisava adotar medidas de saúde pública mais agressivas, hoje não teve uma cobrança assim. Ele falou que o Brasil tem vivido, sim, uma crise forte, com aumento de infecções e mortes, inclusive entre jovens, mas que os números vêm diminuindo, que a OMS espera que essa tendência se mantenha e que vai continuar trabalhando com o governo brasileiro para atender a necessidades urgentes. Falou também que nenhum país pode baixar a guarda nessa pandemia. Vamos ver agora na reportagem o que disse o ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, nesse evento da OMS. Sem mencionar a marca de 400 mil mortos por Covid no Brasil, o ministro Marcelo Queiroga prestou solidariedade às vítimas do coronavírus no país e no mundo. Desejo expressar meus sinceros sentimentos por todas as vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo e me solidarizar com seus familiares por tamanha perda. Ao fazer um balanço sobre o trabalho dele nesse primeiro mês à frente do Ministério, Queiroga disse que vem priorizando o aumento do ritmo de vacinação. Ele não comentou a demora na compra de imunizantes nas gestões anteriores. Falou que tem buscado orientar a população de maneira clara e objetiva sobre a importância das medidas sanitárias, como o uso de máscara, a higiene das mãos e o distanciamento social. Foi nesse discurso de abertura que o ministro pediu que os países que têm vacina sobrando façam doações ao Brasil. Em contexto pandêmico, a defesa do acesso justo e equitativo a vacinas contra a Covid-19 merece ser lida à luz do quadro epidemiológico da doença. Nesse sentido, reiteramos nosso apelo àqueles que possuem doses extras de vacina para que possam compartilhá-las com o Brasil o quanto antes possível, de modo a nos permitir lograr avançar em nossa ampla campanha de vacinação, de modo a conter a fase crítica da pandemia e evitar a proliferação de novas linhagens e variantes do vírus. Na entrevista coletiva, Marcelo Queiroga foi perguntado se toda a população brasileira pode ser vacinada ainda esse ano. Estamos na iminência de assinar um novo contrato com a Pfizer para mais 100 milhões de doses de vacina da Pfizer no Brasil. Então, a nossa palavra em relação à imunização é uma palavra de esperança. Temos doses suficientes já para o segundo semestre e é possível se garantir que até o final do ano de 2021 tenhamos a nossa população inteiramente vacinada. Essa não é a primeira vez que o governo brasileiro diz que toda a população vai ser vacinada até o fim do ano. Em fevereiro, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez a mesma promessa. A epidemiologista Carla Domingues, que dirigiu o Programa Nacional de Imunizações do Brasil de 2011 a 2019, disse que o programa de vacinação precisa avançar mais. Nós temos um grande desafio, que é dar realmente, como o ministro disse, a celeridade no processo de vacinação.
Eu acho que se nós olharmos o início da campanha, como nós estamos agora, nós evoluímos sim, né? Como foi apontado, nós já temos aí cerca de 40 milhões de brasileiros vacinados, com a primeira dose. Precisamos avançar nessa discussão, nessa ampliação, garantir a regularidade, né? Estamos vendo cidades com desabastecimento da segunda dose. E o primeiro voo dos Estados Unidos com suprimentos médicos chegou hoje a Nova Delhi. A Índia voltou a bater recorde no número diário de infecções por Covid. Foram mais de 386 mil novos casos. Vou chamar aqui a Raquel Krahenbuhl, que está lá em Washington e vai contar para a gente os detalhes desse envio de ajuda aí dos Estados Unidos. Bem-vinda, faz tempo que a gente não conversa por aqui. Raquel, boa tarde. Oi, boa tarde, Maju. Bom estar aqui com você. Olha a ventania que está aqui, Maju. Bom estar aqui com você. Boa tarde a você, a todo mundo. Maju, a Casa Branca está determinada a ajudar a Índia como for necessário. Já prometeu 100 milhões de dólares em ajuda, em assistência. E as autoridades aqui da Casa Branca, do governo americano, estão em contato diário com as autoridades da Índia. Além de a Índia ser um parceiro estratégico dos Estados Unidos, também é uma reciprocidade, Maju, depois que a Índia prestou assistência aos Estados Unidos no maior momento da pandemia. Hoje chegou o primeiro avião dos Estados Unidos, como você dizia, carregado com cilindros de oxigênio, kits de testes rápidos, os mesmos usados aqui na Casa Branca, e milhões de máscaras. E outros voos vão chegar nos próximos dias. Os Estados Unidos também vão fornecer medicamento usado para tratamento de pacientes em hospitais e vão enviar insumos para a fabricação da vacina da AstraZeneca, que são suficientes aí para produzir mais de 20 milhões de doses. A gente lembra que, apesar de ser o maior produtor de vacinas do mundo, a Índia não está conseguindo suprir a demanda e vacinar a população. Apenas 9% recebeu uma dose da vacina e apenas menos de 2% está completamente imunizada lá na Índia. E só hoje, Maju, para a gente ter uma ideia, né, isso acontece no momento, claro, no pior momento da pandemia, só hoje o país registrou um novo recorde de infecções, mais de 385 mil infecções, novos casos. Também hoje na Índia, 3.498 pessoas morreram. Só em Nova Delhi, na capital, quase 400 pessoas morreram. Maju, perdão, o vento está me distraindo aqui, acabou de cair uma cerca do meu lado. E, Maju, então uma situação muito dramática na Índia, Casa Branca empenhada a fazer tudo que pode para ajudar neste segundo, né, país mais populoso do planeta, Maju. É isso, tá aí com o cabelo ao vento, mas tá tudo bem, a gente entendeu tudo que você falou, se cuida por aí. Índia, a farmácia do planeta, bilhões de pessoas lá. Obrigada, viu, pelas informações dos suprimentos enviados pelos Estados Unidos para a Índia. Raquel, bom trabalho. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou dia de luto nacional pela morte de 45 pessoas durante uma festa religiosa em Meron, no norte do país. Cerca de 100 mil pessoas, a maioria judeus ortodoxos, participavam ontem da celebração Lag BaOmer. O evento aconteceu no Monte Meron, local sagrado para a religião judaica. Foi a maior aglomeração de pessoas desde o controle da pandemia do coronavírus no país. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Segundo os relatos, algumas pessoas caíram de uma arquibancada. Isso causou um princípio de tumulto e uma multidão tentou sair ao mesmo tempo por uma passagem estreita. Essa testemunha contou que as pessoas começaram a cair no chão e acabaram pisoteadas. Entre as vítimas, há também crianças. Pelo menos 150 pessoas ficaram feridas. Muitos dos mortos ainda não foram identificados. A polícia de Israel pediu aos parentes que enviem fotos e informações de quem compareceu ao festival e ainda está desaparecido para ajudar no processo de identificação. O Ministério da Justiça também investiga se um bloqueio policial pode ter dificultado a saída das pessoas do evento. E a crise na fronteira americana se tornou um dos principais desafios para a gestão do presidente Joe Biden. O número de imigrantes ilegais apreendidos nos primeiros 3 meses desse ano foi 3 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O agravamento da pandemia e da pobreza em muitos países contribuíram para esse aumento.
No dia que completou 34 anos, Ana Hernandes partiu para o maior desafio da sua vida. Acompanhada do marido e dos filhos de 7 e 5 anos, deixou El Salvador para tentar asilo nos Estados Unidos. A família fugia da pobreza e da violência. Foram 9 dias de viagem. A família cruzou a Guatemala e o México, percorreu mais de 2.000 quilômetros até a fronteira americana. Parte da viagem foi de ônibus e outra parte a pé. Nós atravessamos o deserto e tinha momentos que meu corpo não aguentava mais. Eu carregava uma mochila na frente e outra atrás e meu filho caçula nos braços. Mas o pior foi quando chegamos na fronteira. Me separaram do meu marido e do meu filho mais velho. Foram 17 dias sem ter notícias deles. Fiquei num abrigo onde tinha que dormir no chão. O cobertor era um alumínio. Meu filho, que foi diagnosticado com autismo, segurava nas grades e gritava. As funcionárias pediam para eu controlá-lo, mas eu não conseguia. Ele estava com fome. Às vezes a gente ficava 12 horas sem comer. Entre 2017 e 2019, mais de 106 mil pessoas conseguiram asilo nos Estados Unidos. Imagens como essa se tornaram cada vez mais frequentes. Essa é a fronteira mais movimentada dos Estados Unidos. Em 2019, mais de 90 mil pessoas cruzaram do México para cá todos os dias. Mas desde que a pandemia começou, apenas cidadãos americanos e profissionais que exercem atividades essenciais podem entrar em território americano por aqui. O restante fica barrado do outro lado, no México, inclusive aqueles que pretendem dar entrada num pedido de asilo. Em março do ano passado, o governo de Donald Trump implementou uma política de saúde pública que permite a expulsão imediata de imigrantes pegos cruzando a fronteira ilegalmente e nega aos imigrantes a chance de pedir asilo em território americano. Isso está valendo até hoje. Apenas nesse ponto da fronteira, no lado mexicano, pelo menos 1.500 imigrantes aguardam a vez de entrar nos Estados Unidos. Essa semana, eles protestaram e pediram que Joe Biden suspenda a restrição. Em alguns pontos aqui de San Diego, é possível chegar bem perto do muro que divide os dois países. O policiamento por aqui foi reforçado. É que nos 3 primeiros meses deste ano, mais de 350 mil pessoas foram apreendidas tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Esse número é 3 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Só esse ano, 10 abrigos temporários foram criados para receber menores encontrados sozinhos na fronteira. São 16 mil vagas. As crianças e adolescentes ficam em locais como este, até que a família seja encontrada. Depois da pandemia, a crise da imigração parece ser a principal dor de cabeça dos primeiros dias do governo Biden. A oposição do Partido Republicano acusa o jeito simpático do novo presidente de estimular a vinda dos imigrantes. Joe Biden escalou a vice, Kamala Harris, para lidar com a situação. Essa semana, ela anunciou o envio de 310 milhões de dólares em ajuda ao México, Honduras, El Salvador e Guatemala. O dinheiro será usado em programas de alimentação, combate à violência e às drogas. A ideia é melhorar as condições de vida nesses países e, assim, desestimular que imigrantes deixem suas casas para tentar a vida nos Estados Unidos. Para quem já saiu, a batalha continua. A Ana ainda espera a autorização final de asilo nos Estados Unidos. Enquanto isso, ela e a família vivem na periferia de Los Angeles. O filho caçula tem respondido bem ao tratamento contra o autismo. E para ela, isso significa que tudo até agora valeu a pena. Gostaria que outras mães tivessem a mesma oportunidade que estou tendo. Nós, imigrantes, somos pessoas honradas. Não viemos tirar nada de ninguém. Apenas queremos lutar para dar um futuro melhor aos nossos filhos. Não fechem as portas do país para essas pessoas. É difícil estar longe da minha família, mas tenho esperança que um dia conseguirei cidadania e vou reencontrá-los. E aqui no Brasil, termina hoje a operação que autorizou o emprego das Forças Armadas lá na Amazônia para ajudar no combate ao desmatamento. Durante o período de atuação dos militares, houve queda na área com alertas de desmatamento, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De 11 de maio de 2020, data do início da Operação Verde Brasil, a 22 de abril deste mês, data mais atualizada no sistema, houve alertas de desmatamento em 8.000 quilômetros quadrados. O número é 15% menor do que no mesmo período entre os anos de 2019 e 2020, quando teve alertas em 9.000 quilômetros quadrados.
Mas ainda de acordo com o INPE, 2020 foi o segundo pior ano em alertas de desmatamento da série histórica, iniciada em 2015. O resultado só não é pior que o recorde histórico de 2019. A saída dos militares coincide com a redução do orçamento de fiscalização do IBAMA. Segundo o Observatório do Clima, em 2018 o órgão recebeu 124 milhões de reais. Em 2019 foram 112 milhões. 2020 caiu para 80 milhões de reais e o orçamento só não foi considerado crítico porque entraram mais 50 milhões para fiscalização e combate a incêndios dos recursos da Operação Lava Jato. E para este ano constam 82,9 milhões para a fiscalização do IBAMA. Para essa especialista em políticas públicas, houve um desmonte de investimento dos órgãos ambientais e coordenadores da fiscalização do IBAMA e técnicos experientes foram substituídos por militares sem experiência na área ambiental. Se investiu um montante muito grande de recursos para resultados insatisfatórios. O governo tem divulgado o número de multas, o número de apreensões, mas na prática, quando se comparam esses números com os números históricos, você teve uma queda do número de multas aplicadas em infrações contra a flora, por exemplo, contra desmatamento, em síntese, né? Queda do número de apreensões. Uma portaria publicada ontem pelo Ministério da Justiça autoriza o uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio às ações de fiscalização do IBAMA na Amazônia Legal. O documento prevê a atuação dos militares em operações contra o desmatamento, queimadas e outros crimes ambientais por 260 dias. Mas os agentes do IBAMA afirmam que a mudança nas regras de fiscalização tiraram autonomia para fazer o trabalho. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, disse que os militares estão preparados para continuarem na região, mas que não recebeu ainda uma resposta do ministro da Defesa, general Braga Neto. Afirmou que o objetivo é chegar até julho com redução de no mínimo 15% de desmatamento em comparação com o ano anterior. E disse que é possível cumprir essa tarefa mesmo com o fim da operação de garantia da lei da ordem. As Forças Armadas estão em stand-by, caso seja necessário, o planejamento está feito. Existe aí algumas solicitações, o Ministério do Meio Ambiente, ele mesmo, julga que pode ser necessário, pelas carências aí das nossas agências, mas como nós estamos adotando uma estratégia de concentração de força naqueles lugares onde a gente sabe que o desmatamento e a queimada estão ocorrendo com maior intensidade, eu julgo que a gente teria condições de cumprir essa tarefa com o que temos. O ministro Ricardo Salles pediu mais recursos para o meio ambiente, mas não teve uma resposta do Ministério da Economia. Esse pedido foi feito logo depois de o presidente sancionar o orçamento sem recursos extras para o meio ambiente, como havia anunciado na cúpula de líderes sobre o clima. A Helena Marques sempre está falando aqui no Mapa Tempo, na previsão do tempo, sobre as cheias dos rios na Amazônia, no Amazonas. O estado está vivendo um período de cheias do Rio Negro e do Rio Solimões. E nas áreas urbanas, a água está invadindo as cidades. É o rio invadindo a cidade. A cheia muda a paisagem de Manacapuru, a 80 quilômetros de Manaus. O município de Manacapuru é o primeiro da região metropolitana a sofrer os efeitos das cheias dos rios. Por aqui, a prioridade do poder público é garantir que as pessoas possam circular pela cidade, mesmo com a subida das águas. É por isso que a Defesa Civil construiu, até o momento, 6 quilômetros de passarelas de madeira. Por esse labirinto de tábuas, o povo enfrenta a cheia. Ritmo acelerado para tentar se antecipar ao rio. Não é fácil. Onde antes estacionavam carros, agora só param barcos. São 12 bairros atingidos pela cheia do Rio Solimões, com 32 mil pessoas afetadas. No bairro da Correnteza, seu Francisco não conseguiu retirar a tempo todas as ferramentas da oficina. Eu tô levando jeito desse pra mim, né? As águas do Solimões estão acima da cota de inundação severa, que é de 19 metros. O nível da água já se aproxima do recorde registrado em 2015. Dona Naisa precisou subir o assoalho da casa, fez a chamada maromba. Diminuiu a distância entre o piso e o teto. Não tem nem pra onde ir, não tenho nem o que fazer, aí o jeito fica aqui, né?
A Defesa Civil monitora as áreas alagadas e as famílias que precisam de ajuda. E nós estamos assistindo essas famílias com pontes, com marombas. Algumas pessoas já estamos colocando em aluguel social. É o ponto de nós pedirmos ajuda do governo do estado, do governo federal, porque já extrapolou as forças do município de Manacapuru. Em Manaus, o Rio Negro também ultrapassou hoje a cota de inundação severa. Está acima dos 29 metros. A prefeitura da capital construiu 600 metros de pontes de madeira em 3 bairros. A previsão é chegar a 2 quilômetros, conforme a subida do rio. 1.600 famílias foram cadastradas para receber ajuda humanitária. E uma das formas de ajuda vem com as pontes. Mas elas nem sempre chegam no tempo certo. Que antes eles viram fazer a ponte aqui quando estava seco, agora estão aí, ó, dentro do garapé, fazendo a ponte aí, os pessoal, o trabalhador da Defesa Civil, né? Fazendo a ponte já na última hora. Eliana Marques falou bastante aqui dessas cheias, das marombas também, né, que são essas pontes. Mas tem lugar com falta d'água? Exatamente, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, gente, enquanto a chuva se concentra lá no norte, tem outras regiões do país onde está faltando chuva e já aumentando o risco de queimadas, que é mais comum a gente ver no inverno, né? A gente ainda está no outono e esse mapa aqui mostra onde está escuro, que o risco de pegar fogo é maior. Então, aqui parte do Nordeste e principalmente, olha, parte do Centro-Oeste, de Minas e de São Paulo e da região Sul. No sul do país, abril termina com chuva bem abaixo da média nas 3 capitais. Em Porto Alegre, a média passa de 100 milímetros, mas só choveu 26 milímetros neste mês. Abril também teve pouca chuva aqui pelas capitais do Sudeste, em Campo Grande, no Recife, onde hoje já choveu bastante. Pouca chuva também em Teresina, São Luís, Boa Vista, Rio Branco e Porto Velho. Hoje fica mais seco agora à tarde, nessa área aqui, entre o sul de Mato Grosso, passa pelo Triângulo Mineiro e o oeste da região sul. Campo Grande, que a gente vê agora ao vivo, é a capital que deve ter o menor índice de umidade do ar. Hoje a gente vê aí tipo uma névoa, né? Umidade caindo até 20%, lembrando que o ideal são 60%, Maju, então tem que beber bastante água. Bastante água. E Eliana, você falou bastante de secura, mostrou até a chuva lá na região norte, mas onde mais pode chover? Olha, além da região norte, que tem previsão de bastante chuva ainda, hoje tem possibilidade de chover aqui no norte de Mato Grosso, em grande parte de Goiás, inclusive em Goiânia, uma pancada de chuva isolada. E no Nordeste, chuva entre Maranhão e o leste da Bahia. Salvador, ao vivo aqui no telão agora, tem previsão de muita chuva hoje. Você vê aí, né, o céu carrancudo mesmo. Agora, nos próximos dias, a chuva diminui em Salvador. E abril terminou com chuva acima da média nessas capitais aqui do Nordeste. Olha, Natal, João Pessoa, também Maceió, Aracaju, mas foi em Fortaleza onde choveu muito, acima dos 400 milímetros. Abril foi chuvoso também em Manaus, Macapá, Belém, além de Cuiabá e Brasília, Maju. Então você passou a régua aí no mês de abril, maio começa amanhã, num sabadão. O que teremos no fim de semana? Chuva de novo lá no Nordeste. Olha, os destaques da chuva amanhã e nos próximos dias, hein? Aracaju, Maceió e São Luís, muita atenção. Aí nas regiões de Belém, Macapá, Boa Vista e Manaus, risco de temporal também neste sábado, 1º de maio. E no sul e sudeste, madrugadas ainda frias. Olha, mínimas amanhã de 11 graus em Curitiba, 12 aqui em São Paulo, 13 em BH, em Porto Alegre e 15 graus no Rio de Janeiro. Em Curitiba, a tarde fria hoje e amanhã, depois começa a esquentar. E aqui em São Paulo, temperaturas mais agradáveis já nas tardes deste fim de semana. E calor na terça, com máxima de 28 graus. Opa, mas de manhãzinho amanhã no meu plantão aqui, trago a blusinha. Com certeza, Maju. 12 graus. Obrigada, Eliana. Até segunda. Bom fim de semana. Descansa. E olha, o Globo Repórter de hoje vai mostrar como o Pantanal está se recuperando depois daqueles incêndios devastadores do ano passado. Imagens surpreendentes mostram o renascimento da maior planície alagável do mundo. O segredo que as árvores escondem debaixo da terra para ressurgir das cinzas. E a nova geração de animais que estão repovoando o Pantanal. O alerta da ciência. As cicatrizes da devastação vão durar anos. Sem a vegetação que abrigava os ninhos, a maioria dos filhotes de araras azuis não resiste. Você vai ver como vive a onça que comoveu o Brasil ao ter as 4 patas queimadas. Hoje, no Globo Repórter.
Ela apareceu aqui no JH, essa onça também. Olha, e ainda hoje o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. E a seguir, o Tribunal Especial decide o futuro do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, do PSC. O novo presidente do IBGE diz que pode fazer o censo este ano se o orçamento da pesquisa for restabelecido. O desemprego bate recorde e o saque do auxílio emergencial provoca longas filas em agências da Caixa. Já, já. De volta para falar de desemprego que bateu recorde aqui no Brasil e atingiu 14 milhões e 400 mil brasileiros no trimestre encerrado em fevereiro. Esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE. É o maior índice desde 2012 e o número de pessoas que desistiram de procurar emprego neste trimestre também foi recorde. Distribuir currículos perdeu sentido para pelo menos 6 milhões de brasileiros que simplesmente desistiram de procurar emprego. Michel é um deles. Era chefe de cozinha e depois de ser demitido, apostou num negócio próprio. No começo eu tive muito medo de estar fora do mercado e dependendo somente de indicações e tudo. Só que deu muito certo, então assim, eu não tenho intenção mais de trabalhar para os outros. Entre dezembro e fevereiro deste ano, a taxa de desemprego ficou em 14,4%, percentual considerado estável pelo IBGE na comparação com o trimestre anterior. Mesmo assim, segundo a instituição, 400 mil pessoas perderam o emprego no trimestre encerrado em fevereiro, na comparação com o trimestre anterior. O cenário é ainda pior se comparado ao mesmo período do ano passado. Houve redução de 7,8 milhões de postos de trabalho. Durante o período, o setor mais atingido foi o de alojamento e alimentação, que engloba hotéis e restaurantes. 1,5 milhão de pessoas foram demitidas. O Guilherme é cozinheiro e está tentando uma vaga em algum restaurante. A dificuldade é que não tem estabilidade. A gente vai trabalhar, daqui a pouco fecha o comércio todo de novo e a gente fica sem trabalhar. E a gente fica sem saber o que fazer. Outros setores engordam a conta. Só no comércio são 2 milhões de postos de emprego a menos. A indústria e os serviços domésticos acumulam cada um mais 1 milhão e 300 mil desempregados. Ao todo, são 14 milhões 423 mil brasileiros perdidos no labirinto do desemprego. O número é mais um recorde negativo da economia do país desde que o levantamento começou a ser feito em 2012. Mas os dados ainda não refletem o que a economia sofreu em março e abril deste ano, quando o Brasil enfrentou o pior momento da Covid. A partir de março há mais restrições, abril também permanece boa parte das restrições nas principais cidades do país, então automaticamente não é um cenário muito bom no curto prazo para esse segmento. A partir do final do primeiro semestre, início do segundo semestre, que a gente pode começar a imaginar um caminho de recuperação. E o governo federal começou a liberar hoje o saque em dinheiro do auxílio emergencial e teve fila. Ailton trabalha como pintor. Com a pandemia, a renda foi embora e ficou ainda mais difícil sustentar a família. Hoje ele entrou mais uma vez na fila do auxílio emergencial. A gente dá para comprar algumas coisas para meus filhos, né? Algumas coisas, né? Pagar algumas dívidas. Em Salvador, várias agências da Caixa amanheceram com centenas de pessoas ansiosas para sacar o dinheiro. Nesta, a fila dava voltas na praça em frente. Muita gente aqui chegou 4 horas da manhã, esses pessoal que estiver saindo aí, todos chegaram aqui abaixo de 5 horas. A cena se repetiu em cidades do interior do estado, como Juazeiro e Vitória da Conquista. Em Pernambuco, a capital amanheceu debaixo de muita chuva. Mas depois que o tempo abriu, muita gente foi tentar sacar o dinheiro no Recife. Nessa agência de Rio Branco, no Acre, a fila para entrar no banco dava a volta no quarteirão. No Rio, a agência da Caixa em Bom Sucesso, na Zona Norte, abriu às 8 horas. Às 6 já tinha fila. Ricardo Bittar é entregador autônomo e, como está com menos trabalho na pandemia, disse que o auxílio, mesmo menor, vai ajudar. Está tudo parado, eu fico aqui nas lojas fazendo, mas não tem cliente. Ninguém compra, a gente não sai. Hoje começaram os saques da primeira parcela do auxílio emergencial para as pessoas nascidas no mês de janeiro. O início do pagamento estava previsto para o dia 4 de maio, mas o governo decidiu antecipar. O benefício será pago em 4 parcelas. Tem direito ao auxílio às famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.
O benefício é de R$ 150 se for para apenas uma pessoa, de R$ 250 para mais de uma pessoa e de R$ 375 se a família for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro e com pelo menos uma pessoa menor de 18 anos. Marineide entrou na fila para receber R$ 150. Pagar a luz, a água e o que sobrar, botar na barriga, senão corta, né? Tá difícil. A Petrobras anunciou a redução nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de amanhã. O preço médio do litro do diesel vai ser de R$ 2,71. Houve aí uma queda de 6 centavos por litro. Já o preço médio do litro da gasolina vai ser de R$ 2,59, uma redução de 5 centavos por litro. Lembrando que o valor que é cobrado para a gente, para os consumidores, é mais alto porque há incidências de outros custos e de impostos. A Petrobras disse que os preços buscam o equilíbrio com o mercado internacional e a taxa de câmbio. Essa é a primeira redução do valor depois que Joaquim Silva e Luna assumiu a presidência da companhia. E o novo presidente do IBGE disse hoje que para fazer o censo ainda esse ano é preciso restabelecer o orçamento de R$ 2 bilhões previsto inicialmente pelo Instituto. O censo que, por lei, tinha que ter sido realizado no ano passado, não foi por causa da pandemia, tinha sido suspenso também agora em 2021, porque o governo cortou a verba necessária para a pesquisa. Mas essa semana, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou a realização do censo. Eduardo Rios Neto tomou posse hoje como presidente do IBGE. O cientista social e economista fez um discurso e respondeu a perguntas de jornalistas pela internet. Ele disse que o Instituto está pronto para realizar o censo demográfico e que se o orçamento de R$ 2 bilhões for recomposto, é possível fazer a pesquisa ainda este ano. O orçamento de 2 bilhões, que é até menos do que os 2 bilhões e 300 que pedimos, né, que era o que estava previsto para 2020, ele tem que ser feito na integralidade para a gente contemplar esse cenário de fazer em 2021, né, em 2021. Não tem como pensar que tem um censo meia boca que serviria. Isso não existe. A gente tem esse parâmetro técnico. E o parâmetro, esse é um orçamento, assim, no limite. Por causa da pandemia, o censo de 2020 tinha sido adiado para este ano. Mas o Congresso reduziu o orçamento de 2 bilhões para apenas 71 milhões de reais. E no orçamento sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o valor ficou ainda menor, só 53 milhões de reais. Em março, o IBGE informou que o corte de verba inviabilizaria a realização do censo. E a presidente do Instituto, Suzana Cordeiro Guerra, pediu demissão. No início de abril, foram suspensas as provas dos concursos para contratação de recenseadores. Na quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, determinou que o governo federal realize o censo este ano. Destacou que houve omissão do governo e que suspender o censo fere a Constituição. A decisão liminar já está valendo, mas o caso será levado ao plenário virtual do STF para análise de todos os ministros a partir do dia 7 de maio. Hoje, o presidente do IBGE garantiu que o projeto do censo leva em conta a pandemia e que tem um protocolo de saúde rigoroso. Ele explicou que a data de início da pesquisa, de 1º de agosto, é inviável, mas que ainda é possível começar a operação censitária em 2021, se houver orçamento. O modelo da pesquisa é misto. Ela será feita por telefone, pela internet e presencialmente. O censo demográfico, por lei, é feito a cada 10 anos. O primeiro foi em 1940 e o último em 2010. É a principal radiografia da população brasileira. Os dados ajudam os governos e outras entidades a traçarem políticas públicas. Por exemplo, nos setores de saúde, educação e transporte, áreas muito afetadas pela pandemia. Sem contar que o censo dá emprego, né? Emprega os recenseadores nessa época de mais de 14 milhões de brasileiros sem trabalho e 6 milhões que nem querem mais procurar trabalho. A gente procurou o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia, né, para saber se o IBGE terá a verba de 2 bilhões para a execução do censo, mas não tivemos resposta.
E está acontecendo no Rio de Janeiro hoje o julgamento final do impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, do PSC. O Pedro Figueiredo está acompanhando desde cedo tudo e traz um resumo para a gente do que já rolou, né, Pedro? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Agora há pouco o julgamento parou, um intervalo para o almoço de 1h. O presidente paralisou então o julgamento, que deve ser retomado logo mais às 2h30 da tarde. Antes dessa paralisação, houve apenas um único voto até agora, o voto do relator. O deputado Valdec Carneiro, do PT, votou a favor do impeachment do governador Wilson Witzel, do PSC. Ele afirmou que Witzel se comportou de maneira diferente ao que se espera de um líder e que, como Witzel foi juiz federal, é um profundo conhecedor das leis. Por isso, ele considera que Witzel cometeu crime de responsabilidade ao permitir irregularidades na área da saúde. O relator pediu também que o governador seja condenado, além de ser condenado, também que ele perca os direitos políticos por 5 anos. Witzel foi eleito para o cargo de governador com mais de 4 milhões de votos e foi afastado do cargo em agosto do ano passado por decisão da Justiça. O julgamento de hoje é a última etapa de um processo de impeachment que começou 2 meses antes, em junho de 2020, como a gente mostra agora na reportagem. Assim que a sessão começou, o deputado Luiz Paulo, do Cidadania, autor do pedido de impeachment, teve 30 minutos para falar. Afirmou que Wilson Witzel cometeu crime de responsabilidade. Ter atentado contra a probidade na administração, procedendo de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, em período de pandemia, com milhares de mortos e infectados no estado do Rio de Janeiro. Vem a acusação requerer este egrégio Tribunal Especial Misto do estado do Rio de Janeiro que condenem, consoante a Lei 1079 de 50, o senhor governador Wilson José Witzel pelo crime de responsabilidade. Depois, foi a vez dos advogados do governador afastado. Eles alegaram que houve cerceamento da defesa ao longo do processo. A denúncia apresentada é extremamente vaga, imprecisa, não apresenta os elementos necessários a descrever com clareza quais são as imputações que recaem sobre o governador. Não houve danos ao erário, definitivamente não houve. Não houve benefício a outrem, não houve benefício a ninguém, nem o próprio benefício. Wilson Witzel, do PSC, é réu no Superior Tribunal de Justiça pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No processo de impeachment, ele é acusado de crime de responsabilidade por 2 acusações específicas. Uma delas foi a permissão para que a organização social Unir Saúde voltasse a ter contratos com o Estado, apesar de decisões contrárias da área técnica. Investigações do Ministério Público Federal apontam que a Unir é ligada ao empresário Mário Peixoto e que ele, por meio de outras empresas, pagou propina à família Witzel. A outra acusação é a contratação fraudulenta da organização social Iabas por mais de 800 milhões de reais para construir e administrar 7 hospitais de campanha. Muitos sequer ficaram prontos. No dia 7 de abril, Wilson Witzel chorou ao se defender pessoalmente no Tribunal Especial Misto, que julga o processo de impeachment. Alegou que não há provas contra ele e que sofre perseguição. Eu não deixei a magistratura para ser ladrão. O que estão fazendo com a minha família é muito cruel. Hoje, Witzel não compareceu ao tribunal. Escreveu uma mensagem numa rede social. Não desistirei jamais do cargo a que fui eleito. Espero um julgamento justo e técnico. As alegações finais do deputado Luiz Paulo são desprovidas de prova. O relator, deputado Valdec Carneiro, do PT, votou pela condenação de Witzel. Acolho integralmente a pretensão acusatória, ou seja, julgo procedente, em relação aos 2 eixos da acusação, o pedido para condenar o réu à perda do cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 5 anos. É como voto, senhor presidente. Até agora, esse foi o único voto aqui do julgamento de hoje. Agora, no retorno do almoço, os outros 9 integrantes do tribunal também vão votar. Para que Witzel seja condenado, são necessários 7 votos, o que representa 2/3 de todo o tribunal, que tem 10 integrantes. Ou seja, um placar de 6-4 pela condenação ou um empate permitem que Witzel
continue no cargo de governador. Se ele for condenado, o tribunal então começa a decidir sobre os direitos políticos, que ele pode perder por até 5 anos. Como eu disse na minha primeira entrada ao vivo, o pedido do relator é para que ele perca pelo prazo máximo, de 5 anos, e também para que seja condenado. Caso ele seja inocentado, Witzel continua com o cargo de governador, mas ele não poderá voltar às suas atividades. Isso porque há um afastamento judicial do Superior Tribunal de Justiça que não permite que ele exerça o cargo de governador até fevereiro de 2022. Então, pelo menos até fevereiro de 2022, mesmo que seja inocentado, ele continuaria fora do cargo de governador. Vamos ver qual vai ser o desfecho, Maju. Bom trabalho aí, então, vai acompanhando pra gente. Obrigada, Pedro. E a seguir, a polícia conclui um dos inquéritos contra o vereador Jairinho por agressão contra menores. E a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro vai a leilão. Já, já. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito em que o vereador Jairinho é investigado por agressão aos filhos de 2 ex-namoradas. Essa investigação, portanto, não tem relação com a morte do menino Henri. O Diego Aidar, nosso repórter, tem os detalhes. Oi, Diego, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse inquérito foi aberto para apurar o crime de tortura. Foi marcada uma entrevista coletiva aqui na cidade da polícia, que fica na zona norte do Rio, que reúne várias delegacias. Essa entrevista coletiva foi marcada para as 2 da tarde. Como vocês podem ver, ainda não começou. Vão participar representantes da Polícia Civil e também do Ministério Público. Então, esse inquérito, ele ouviu 2 menores de idade que são filhos de ex-companheiras de Jairinho. São crianças que na época tinham 4 e 3 anos de idade. E eles relataram vários episódios de violência. A menina, por exemplo, disse que Jairinho uma vez pisou, na verdade bateu a cabeça dela contra o box do banheiro e pisou em cima dela quando ela estava embaixo da piscina, para que ela não pudesse voltar e respirar. Já no caso do menino, ele voltou de um passeio com o Jairinho com o fêmur quebrado. O menino também citou um dia em que Jairinho pisou em cima dele com todo o peso do corpo. Esses relatos de agressões a essas crianças e também as mães delas estão incluídos no inquérito que investiga a morte do menino Henri. E agora, falando sobre o inquérito que investiga a morte do menino Henri, a polícia recebeu entre ontem e hoje os últimos laudos que estava esperando, laudos feitos nos celulares que foram apreendidos com Monique e Jairinho no dia em que o casal foi preso. Lembrando que o vereador Jairinho era padrasto do menino Henri e Monique Medeiros é a mãe do menino. Eles permanecem presos. A investigação da morte do menino Henri está na fase final. A Câmara Municipal do Rio abriu um processo para cassar o mandato do vereador Jairinho, que já está sem partido. Ele foi expulso do partido Solidariedade. A defesa de Monique nega as acusações e a defesa de Jairinho afirmou que só vai se manifestar em juízo. Maju. Obrigada, Diego. Bom trabalho por aí. E olha só, tem de novo explosão de agência lá na Bahia. Bandidos voltaram a explodir uma agência na Bahia, foi hoje de madrugada, em Salvador. Os assaltantes fizeram vários disparos durante esse assalto. A explosão destruiu a entrada da agência, onde ficam os caixas eletrônicos. Os bandidos fugiram. O valor roubado não foi divulgado. E esse é o 20º ataque a bancos desse tipo na Bahia desde o início deste ano. E a polícia da Bahia investiga a morte de 2 jovens na última segunda-feira. Eles foram acusados de furtar carne de um supermercado. Em seguida, foram encontrados mortos, com marcas de tiros e sinais de tortura. No bairro onde os jovens moravam, um dia de protestos. Ontem à noite, amigos e parentes já tinham se reunido para chamar a atenção das autoridades. Ian Barros, de 19 anos, e o tio Bruno Barros, de 29, foram mortos na última segunda-feira em Salvador. Os corpos dos dois foram encontrados com marcas de tiros e sinais de tortura dentro do porta-malas de um carro. Eu reconheci meu filho pela mão e pelo pé, porque a cara do meu filho não dá para ser reconhecida. Eu sei que meu filho errou 1000 vezes, que você me perguntar, eu vou dizer que meu filho estava errado. Mas não merecia a morte dessa, eu não reconheci o corpo do meu filho.
No mesmo dia em que foram mortos, eles foram acusados de furtar carne em um supermercado na região do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a família, funcionários da loja teriam entregue os dois a traficantes. Esta foto, que circula nas redes sociais, mostra tio e sobrinho sentados numa área dentro do supermercado, junto dos produtos que teriam sido furtados, e um homem em pé, apontado como segurança da loja. Segundo uma amiga de Bruno, o jovem teria tentado pedir ajuda. Foi, parceira, se liga, eu rodei aqui no Nordeste aqui, vai ver se eles vão direito, 700 reais vai pagar esse carne que eu peguei aqui. A amiga, que não quer ser identificada, disse que chegou a conversar com ele e que o jovem estava desesperado e relata o que ele teria dito. Os caras disseram assim, não pagar a carne, eles vão me entregar aos traficantes. Eu disse ele que não tinha, eu vou morrer. Não me deixa morrer não, vem pra cá. Chama a polícia pra me prender. Foi a última coisa que ele me falou, depois eu não consegui mais falar com ele. A amiga afirma que chamou a polícia. A polícia militar disse que não foi acionada para atender a ocorrência, que soube de um possível furto por meio de populares. Disse ainda que chegou a enviar uma viatura ao local, mas quando chegou, funcionários não confirmaram a ocorrência. Já a Polícia Civil disse que algumas testemunhas foram ouvidas e que as investigações estão avançadas, já com indicativo de autoria, mas que não daria mais detalhes sobre o caso. Em nota, o grupo Atacadão Atacarejo disse que não compactua com qualquer tipo de violência e que já entregou todos os documentos e imagens do sistema de segurança aos órgãos competentes para esclarecimento do caso. E começou agora há pouco o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que é a SEDAI. Esse leilão está sendo realizado na Bolsa de Valores aqui em São Paulo. As empresas vencedoras vão ter que investir quase 30 bilhões de reais na distribuição de água e coleta de esgoto de 35 municípios do Rio de Janeiro. Então eu vou chamar aqui o Renato Biasi, que está na Bolsa de Valores. Oi, Biasi, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você e a outros. Esse leilão é cercado por muitas expectativas, tanto de governos quanto da iniciativa privada, porque envolve, como você disse, valores muito altos e valores de alto investimento. Só para você ter uma ideia, o governo do estado do Rio estipulou como lance mínimo 10,6 bilhões de reais, mas, é claro, espera um ágio por parte dos concorrentes que estão aqui. O leilão não é presencial, ele está sendo transmitido ao vivo pela internet e tem a presença dos concorrentes, de 12 consórcios que apresentaram propostas e de autoridades. Por isso, um forte esquema de segurança aqui. O governador do Rio, Cláudio Castro, está presente e acabou de chegar a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, com a presença de alguns ministros, entre eles o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os vencedores do leilão deverão investir quase 30 bilhões de reais na distribuição de água e coleta de esgoto em 35 municípios cariocas nos próximos anos, como mostra a reportagem de André Trigueiro. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos é a última grande estatal do estado do Rio. Abastece de água mais de 11 milhões de pessoas espalhadas por 35 municípios. Em vários governos, a SEDAI foi loteada politicamente, perdeu capacidade de investimento e deixou de prestar um bom serviço para a população. Hoje, mais de 1.600.000 pessoas não têm acesso à água potável no estado do Rio. Do ano passado para cá, houve 2 crises de abastecimento causadas pela geosmina, uma substância presente nas algas que se formam onde há esgoto. Os consumidores reclamaram do cheiro e do gosto da água servida pela SEDAI. Quando o assunto é saneamento, a situação é ainda pior. Quase 6 milhões de pessoas não têm os esgotos sequer coletados. Os impactos disso são visíveis nos rios, lagos e lagoas da região metropolitana e também na Baía de Guanabara. A modelagem do leilão foi feita pelo BNDES. O edital divide a concessão dos serviços de água e esgoto da SEDAI em 4 blocos. Cada bloco inclui regiões que despertam grande interesse dos investidores, com outras consideradas menos atraentes. A SEDAI vai continuar produzindo água potável na estação de tratamento do Guandu, que abastece mais de 9 milhões de pessoas. E vai vender essa água para as concessionárias que vencerem o leilão. O edital não prevê aumento real no preço final da água para os consumidores. Apenas a reposição da inflação, que incide sobre os custos do setor. Esse percentual será definido pela agência reguladora.
A tarifa social, que hoje alcança 0,5% dos clientes da SEDAI, passaria a atingir 5%. As metas previstas no edital são ousadas. As novas concessionárias deverão universalizar os serviços de água e esgoto nos próximos 12 anos. Para isso, de acordo com o edital, terão de fazer investimentos no valor de quase 30 bilhões de reais. Entre os principais desafios daqui para frente estão a falta de estrutura da Agência Reguladora do Estado, que deverá fiscalizar o cumprimento de todas as regras estabelecidas no edital. Um outro problema é a realização de obras de expansão e modernização das redes de água e de esgoto em comunidades dominadas por traficantes e milicianos. A partir do momento que essas empresas ganhem esses leilões, elas começarem investimentos no mais curto prazo possível, estabelecer um bom diálogo com a sociedade. Assim, minimiza esses problemas de entrar nessas comunidades onde, claro, será necessário o apoio do Estado, das forças do Estado, mas à medida que essas empresas sejam bem-sucedidas nos seus primeiros trabalhos e consigam fazer um trabalho transparente de aproximação, minimiza também esse desafio de entrar nessas áreas que são mais complexas. O governo do estado anunciou a realização de um concurso para a contratação de 50 novos funcionários para a agência reguladora. Para este especialista, a agência precisará de mais estrutura e investimentos para cumprir a sua função. A agência reguladora é fundamentalmente um árbitro técnico do processo. Ele não é um técnico, não é um árbitro político, nem é um árbitro social, no sentido dela ser suficientemente abrangente, mas porém específica para os pontos importantes e com poder técnico de encontrar a solução. Ontem, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto que impedia o leilão. Por 35 votos a 24, os deputados decidiram suspender a concessão dos serviços da SEDAI até que o Rio de Janeiro fosse inserido em um novo regime de recuperação fiscal, mais vantajoso, o que depende do Ministério da Economia. Ainda assim, o governo do estado decidiu manter o leilão para hoje. Em nota, o Palácio Guanabara informou que a concessão dos serviços de água e esgoto é dos municípios e da região metropolitana, que apenas delegaram a condução do processo ao Estado. A nota cita decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas do Estado, que confirmariam esse entendimento, e que o decreto legislativo aprovado pela Alerj não poderia ser cumprido, já que o governo do Estado não é o titular do serviço público a ser concedido. Bom, como a gente disse agora há pouco, a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, e trazendo também ministros e integrantes da base governista, chegou agora há pouco aqui à sede da B3 e há uma quantidade razoável de pessoas aqui, inclusive um grupo se manifestando contrariamente ao presidente. Há também manifestantes a favor do presidente. Um ovo chegou a ser arremessado em direção à comitiva quando ela entrava no prédio, mas não atingiu ninguém. Bom, houve uma queda de braço nos últimos dias entre Legislativo e Governo do Rio de Janeiro sobre a realização desse leilão. Ontem, a Assembleia Legislativa do Rio chegou a aprovar um decreto legislativo contra o leilão, mas hoje de manhã, o desembargador Benedito Abicaíro, do Tribunal de Justiça do Rio, decidiu suspender os efeitos dessa votação e acabou permitindo a realização desse leilão. O presidente da Assembleia do Rio, o deputado Siciliano, disse que não vai contestar essa decisão, respeita a decisão judicial. Aqui, o leilão já começou a ser transmitido, mas ainda está na parte de cerimonial, que é uma parte mais política, com discursos de autoridades e dos participantes. A previsão é de que os envelopes sejam abertos a qualquer momento, mas pode demorar aí mais um pouco. Maju. Obrigada, Biasi, pelas informações. Lembrando aqui que as empresas vencedoras vão ter que investir quase 30 bilhões de reais em 35 municípios fluminenses, tá bom? E agora, uma última notícia. A Polícia Federal intimou a líder indígena, a Sônia Guajajara, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a prestar depoimento. Essa informação foi revelada pela revista Época. A TV Globo procurou a Polícia Federal, que informou que a investigação é relativa à suposta divulgação de fake news na websérie Maracá. A Polícia Federal não deu mais detalhes. A PF
STF atendeu a um pedido da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, vinculada ao Ministério da Justiça. Em uma rede social, a ativista disse que foi uma perseguição do governo que chamou de inaceitável e absurda. A articulação dos povos indígenas disse que o governo tenta mais uma vez criminalizar o movimento indígena e que se trata de ato de perseguição política e racista. É isso, obrigada pela companhia. O JH termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, bom fim de semana, se cuidem e até amanhã.